Senhor meu Deus Todo-Poderoso, ao abrirmos a Tua palavra mais uma vez, pedimos: revela-nos Teu caráter justo, Tua fidelidade eterna e Tua soberania absoluta sobre as nações. Ezequiel, capítulo 25. Não é uma mensagem direcionada a Israel. É um decreto divino contra os povos vizinhos, uma proclamação de juízo sobre aqueles que zombaram, se alegraram e se vingaram quando o povo do Senhor foi ferido. Este capítulo é um lembrete vivo de que o Senhor governa sobre toda a terra, que nenhum coração altivo escapa ao teu olhar e que nenhuma atitude de desprezo contra o teu povo passa impune. O texto se inicia com a palavra do Senhor vindo ao profeta. Filho do homem, dirige o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. O que se segue é uma série de sentenças. Amon, Moabe, Edom e os filisteus são citados nominalmente. Cada um deles, na hora do sofrimento de Jerusalém, agiu com escárnio, desprezo ou vingança. Enquanto o povo de Deus era ferido pelo juízo justo, os vizinhos batiam palmas e se alegravam da dor alheia. Mas o Senhor não se cala diante da injustiça. O primeiro alvo é Amon. O motivo? Eles se alegraram quando o templo foi profanado, quando a terra de Israel foi desolada, quando o povo foi levado cativo. O Senhor, que pesa os corações, viu o prazer que eles sentiram ao ver a queda de Jerusalém. O texto diz: visto que disseste, bem feito, contra o meu santuário, a terra de Israel e a casa de Judá, eu te entregarei por herança aos do Oriente. O juízo é proporcional ao desprezo. O que parecia apenas um pensamento interno, um sentimento escondido, se torna alvo do juízo divino. A mesma sentença recai sobre Moabe. Eles disseram: eis que a casa de Judá é como todas as nações. Com isso, desprezaram a eleição divina, reduziram o povo santo a uma mera etnia comum, negando a aliança que o Senhor havia feito com Abraão. O orgulho espiritual de Moabe o cegou. Deus responde com juízo, dizendo que abririam suas fronteiras ao ataque dos filhos do Oriente. Uma ironia divina. Os que zombaram da queda de Judá teriam o mesmo fim. Em seguida, vem Edom. E o motivo é ainda mais grave. Por causa do que Edom fez, tomando vingança contra a casa de Judá e se fazendo culpado, vingando-se dela. A vingança que não pertence aos homens, mas ao Senhor, foi usurpada por Edom. Em vez de compaixão, escolheram a violência. Em vez de temor, escolheram a espada. E o Senhor diz que estenderá a sua mão contra eles. Eles provariam o que é o zelo santo de Deus. Por fim, os filisteus são mencionados. Seu pecado foi a vingança com desprezo de alma. Ou seja, não foi apenas uma ação externa, foi um ódio alimentado no coração. Eles agiram com crueldade e ódio antigo. E o Senhor, que vê o coração, julgaria não só o que fizeram, mas como fizeram. Ele declara: executarei grande vingança sobre eles com repreensões de indignação e saberão que eu sou o Senhor. Este capítulo não é apenas um relato histórico de 4 povos julgados. É um espelho para o nosso tempo. Quantas vezes nos alegramos com a queda dos outros? Quantas vezes olhamos com desprezo quando alguém sofre as consequências dos seus erros? Quantas vezes agimos com crueldade quando deveríamos agir com compaixão? O Senhor está dizendo: eu vejo os pensamentos escondidos, os sorrisos disfarçados, os desejos secretos de vingança. E eu não compactuo com isso. Meu povo deve ser santo como eu sou santo. Mesmo quando eu disciplino, quero que os meus filhos chorem com os que choram e não celebrem a dor dos outros. Ao meditarmos nas sentenças proferidas por Deus contra os povos vizinhos de Israel, percebemos algo ainda mais profundo. O Senhor não apenas julga os atos exteriores, mas sonda e responde às intenções do coração. A justiça de Deus é perfeita e nada escapa ao seu olhar.
Quando os amonitas se alegraram com a destruição de Jerusalém, não foi somente uma expressão cultural ou política, foi um desrespeito ao sagrado. Eles não zombaram apenas de uma cidade, mas do povo de Deus, do templo do Senhor, da aliança feita com Israel. O escárnio que lançaram sobre Judá recaiu com peso redobrado sobre eles mesmos. Isso nos confronta hoje. Quantas vezes olhamos para a queda de alguém e sentimos, mesmo que em silêncio, bem feito? Quantas vezes nossa alma, envenenada pelo orgulho, celebra o tropeço de outros? A palavra de Deus é clara. Isso é abominação diante dele. A justiça divina não admite prazer na ruína alheia. O Senhor não se alegra com a morte do ímpio, muito menos deseja que o justo zombe da disciplina. O coração que se alegra com o mal do outro está longe do coração de Deus. Moabe, por sua vez, cometeu um pecado ainda mais sutil, porém igualmente grave. Anulou a distinção entre o povo de Deus e as demais nações. Eles disseram: Judá é como todos os outros. Isso é uma afronta direta à identidade espiritual do povo eleito. É como dizer que a santidade não importa, que o pacto é irrelevante, que a escolha divina é apenas simbólica. E o Senhor responde com firmeza: por isso abrirei o lado de Moabe. A glória de Deus não será profanada. Quando o mundo tenta apagar a diferença entre o santo e o comum, o Senhor intervém. Vivemos hoje num tempo semelhante, onde o secular tenta absorver o sagrado, e muitos têm perdido a consciência da separação espiritual. Há igrejas que se tornam cópias do mundo. Há crentes que já não carregam a marca da santidade. Há quem despreze a eleição como Moabe desprezou Judá. Mas a resposta do céu permanece a mesma. O Senhor fará distinção. Ele preserva o que é seu. Ele honra os que o honram. E então surge Edom, um povo que carregava raízes históricas com Israel, sendo descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Mesmo assim, agiram com vingança como inimigos. Quando Judá caiu, Edom se aproveitou. Aproveitou-se da fraqueza, da dor, do desespero e avançou como lobo sobre a ovelha ferida. Quantas vezes isso acontece hoje entre irmãos? Quando um cai, o outro não socorre, se impõe. Quando um tropeça, o outro julga. O Senhor viu a atitude de Edom e declarou: eu me vingarei com a minha mão. Esse versículo deve nos fazer tremer, porque não há vingança mais justa, mais completa e mais temível do que a do próprio Deus. Quando alguém decide tomar para si a vingança, usurpa o direito que pertence somente ao Senhor. E quem faz isso, atrai para si a própria mão de Deus. Que tremendo e santo temor deve habitar em nosso coração diante disso. Os filisteus, finalmente, são denunciados por sua crueldade e desprezo de alma. A expressão é forte. Não foi apenas uma atitude agressiva, mas uma disposição interior constante de menosprezo e violência. Eles não apenas atacaram, eles odiaram. Eles não apenas resistiram, eles desprezaram. E o Senhor disse: saberão que eu sou o Senhor. Aqui está o centro de tudo. Todas essas nações, com seus desprezos e zombarias, esqueceram de algo essencial. O Senhor é Deus. Ele reina, Ele governa, Ele observa e Ele retribui. Este capítulo, mesmo sendo voltado contra nações estrangeiras, é um alerta direto para todos os que vivem hoje. Não é apenas sobre geopolítica antiga. É sobre atitudes espirituais que ainda vivem entre nós. Zombar da dor dos outros, desprezar a santidade, vingar-se por conta própria, alimentar desprezo e crueldade no coração. Tudo isso continua sendo julgado pelo mesmo Deus que falou por meio de Ezequiel. Se quisermos ser poupados da mesma sorte, precisamos ter o coração quebrantado. Precisamos nos arrepender não apenas dos pecados cometidos com as mãos, mas daqueles que nascem no silêncio da alma. O Senhor está olhando, e Ele não quer apenas evitar que pequemos. Ele quer transformar nosso interior para que sejamos como Ele.
justos, misericordiosos e santos. Ao longo desta profecia contra as nações vizinhas de Israel, encontramos uma revelação solene sobre o zelo de Deus com a sua glória e com o seu povo. O Senhor não é indiferente ao sofrimento de seus filhos, mesmo quando eles estão sendo disciplinados. Ainda que a disciplina seja necessária e justa, não cabe aos ímpios zombarem, lucrarem ou se vingarem daqueles que estão sob correção divina. Quando fazem isso, ultrapassam os limites da justiça e despertam o zelo do Altíssimo. Ezequiel, capítulo 25, deixa claro: Deus é juiz também sobre os que se regozijam com a desgraça alheia. Essa é uma mensagem muito atual. Vivemos em uma geração que se alimenta da desgraça do outro. Redes sociais e noticiários se tornaram plataformas onde a dor é exposta, debatida e muitas vezes celebrada. Há prazer mórbido em ver alguém caindo, sendo exposto, sendo julgado. Muitos tomam o lugar de Edom, que se aproveitou da fraqueza do irmão. Outros são como Amon, que bateram palmas quando o templo foi profanado. O espírito de crueldade não morreu, ele apenas mudou de cenário. Mas o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, continua observando. Ele pesa os corações, ele mede os pensamentos, ele sonda os motivos ocultos, e ele continua respondendo com justiça perfeita. A mão do Senhor se estende não apenas para salvar, mas também para julgar. O zelo do Senhor é santo, e todo aquele que se levanta com desprezo contra o povo de Deus, mesmo quando esse povo está em correção, atrai sobre si a ira do Senhor. Por que isso importa tanto? Porque revela que o Senhor não abandona os seus, mesmo quando os corrige. Jerusalém havia pecado e por isso estava sendo julgada. Mas os vizinhos que zombaram não escaparam. Isso mostra que a disciplina de Deus não é um ato de rejeição, mas de amor. Quando Ele corrige, ainda assim protege, ainda assim guarda, ainda assim cuida da honra do seu nome sobre os seus filhos. Que conforto saber que mesmo na dor da disciplina, ainda estamos sob os olhos atentos e protetores do Pai. Essa verdade deve gerar temor em nossos corações. Não temor de punição, mas temor reverente diante da santidade de Deus. Ele é justo. Ele não tolera a zombaria contra o sagrado. Ele não aceita que os homens se coloquem como juízes uns dos outros, tomando para si o direito de condenar ou vingar. O trono pertence a Ele, a vingança é dele. A justiça perfeita procede do seu caráter santo, e essa verdade também nos leva a uma reflexão profunda sobre nossa postura em relação aos outros. Será que temos o coração puro diante do sofrimento alheio? Ou será que nos alegramos quando alguém que nos feriu é exposto, punido, envergonhado? Será que oramos pelos que caíram ou murmuramos? Será que socorremos os fracos ou assistimos à sua queda como espectadores frios? O que há em nosso coração? Ezequiel, capítulo 25, nos chama a um arrependimento silencioso, mas urgente. Um arrependimento do orgulho escondido, da crítica disfarçada, da indiferença espiritual. É um chamado à misericórdia. É um alerta contra a frieza. É uma convocação divina para sermos mais parecidos com o Pai, compassivos, longânimos, tardios em irar-se e prontos a perdoar. E se hoje você percebe que há dentro de você atitudes semelhantes às dos povos mencionados, zombaria, desprezo, julgamento, vingança, saiba que ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de se curvar diante da justiça de Deus e clamar por um coração puro. Porque o mesmo Deus que julgou Amon, Moabe, Edom e os filisteus é o Deus que transforma corações. É o Deus que dá nova mente, nova postura, nova compaixão. Não endureça o seu coração. O tempo da misericórdia ainda está sobre nós. O sangue do Cordeiro ainda está disponível.
O Espírito Santo ainda convence, limpa, molda e transforma. Ouça essa palavra como uma convocação, para que não sejamos como aqueles que se perderam no desprezo, mas como aqueles que aprenderam a chorar com os que choram, a interceder pelos que caem e a honrar a santidade do Deus vivo em todas as situações. Neste momento da profecia, à medida que os nomes dos povos vão sendo revelados, Amon, Moabe, Edom, Filístia, uma linha clara se forma. Todos eles, em algum ponto, ultrapassaram o limite da justiça para o território da arrogância, do desprezo e da crueldade. E o Senhor, que é longânimo, mas também justo, revela que não permitirá que tais atitudes passem sem resposta. A sentença contra cada nação vem acompanhada de uma afirmação marcante: e saberão que eu sou o Senhor. Esta frase se repete como um refrão divino, não apenas como uma consequência do juízo, mas como um objetivo do juízo. O propósito de Deus não é meramente destruir, é revelar quem Ele é. O Senhor quer ser conhecido, quer ser temido sim, mas também reconhecido como justo, santo, zeloso por sua glória e defensor de seu povo. Mesmo quando exerce juízo contra os ímpios, o faz com propósito redentivo. Aqueles que zombaram de Israel pensaram que Deus estava ausente, que o templo destruído era sinal de fraqueza divina, que a cidade saqueada significava abandono celestial. Mas estavam redondamente enganados. O Deus de Israel não havia deixado de ser Deus. Ele estava julgando a sua casa. Mas os que se aproveitaram disso seriam julgados também. E é aqui que a mensagem ganha novo peso. Porque o juízo sobre Judá foi um juízo corretivo, um chamado ao arrependimento. Já o juízo sobre os vizinhos foi condenatório, um castigo pelas atitudes do coração. Isso revela um princípio espiritual poderoso. A quem Deus ama, Ele disciplina. Mas quem se levanta contra os que Deus ama, afronta diretamente o trono da graça. O Senhor pode permitir que os seus passem por momentos de correção, mas não permitirá que sejam humilhados eternamente pelos ímpios. Há um limite e Deus o estabelece com precisão. Este capítulo nos convida a examinar como vemos os que estão caídos. É fácil julgar. É fácil bater palma quando alguém é envergonhado. É fácil sentir-se superior quando o outro é humilhado. Mas o coração de Deus não opera assim. O coração de Deus chora por cada alma. E mesmo quando exerce juízo, o faz com pesar. O profeta Ezequiel está sendo usado aqui para declarar sentenças duras, mas até mesmo nessa dureza existe justiça equilibrada. Deus não age com crueldade, Ele age com zelo. Amon, Moabe, Edom e os filisteus agiram em momento de dor, mas sem compaixão. Eles escolheram rir enquanto Judá chorava. Eles escolheram atacar quando Judá sangrava. E isso é um retrato de muitos no nosso tempo. Quantos hoje escolhem zombar da dor alheia? Quantos se aproveitam da fraqueza do outro para promover sua própria agenda? Quantos falam em nome da verdade, mas sem amor, sem quebrantamento, sem misericórdia? E o Senhor está dizendo novamente: saberão que eu sou o Senhor. Essa declaração não é apenas profética, é uma promessa. Deus está dizendo: eu me farei conhecido. E isso acontecerá de um jeito ou de outro. Para os que o buscam, ele se revelará como Pai. Para os que o rejeitam, ele se revelará como juiz. Mas de todo modo, ele se fará conhecer. Isso nos leva a uma decisão urgente. De que lado queremos estar quando Deus revelar a sua glória? Como intercessores ou como zombadores? Como quebrantados ou como arrogantes? Como filhos ou como inimigos? Que esta palavra nos leve a um lugar de reverência e temor. Que nos leve a orar pelos que estão sendo corrigidos e não a zombar. Que nos leve a interceder por aqueles que caíram e não a condená-los. Que nos leve a abraçar o chamado de sermos santos, separados, compassivos e verdadeiros. Porque o Deus que fala por meio de Ezequiel ainda fala hoje, e a sua voz clama: conserta o teu coração, porque eu sou o Senhor.
O capítulo 25 de Ezequiel se encerra com sentenças firmes contra povos que ousaram zombar, vingar-se e se alegrar diante da dor de Israel. Mas por trás dessas palavras duras, há uma revelação que nos convida à introspecção profunda. Deus não ignora a maldade silenciosa. O Senhor não tolera a indiferença disfarçada de neutralidade. Ele vê quando alguém se alegra no íntimo com a dor do próximo. Ele ouve os pensamentos que jamais foram ditos em voz alta. Ele sonda o espírito e pesa o coração. E a sua resposta é justa, sempre justa. Quantos hoje vivem como Amon, sorrindo com o tropeço do outro? Quantos agem como Moabe, desprezando os valores espirituais, dizendo que o povo de Deus é como qualquer outro? Quantos se levantam como Edom, com aparência de irmãos, mas com intenção de ataque, esperando o momento de se aproveitar da fragilidade? Quantos possuem a dureza e frieza dos filisteus, ferindo com desprezo, agredindo sem piedade? Este texto é um espelho para a alma. Ele nos força a confrontar as sombras do nosso interior, porque muitas vezes não são nossos atos que nos condenam, mas as nossas motivações. Não são as palavras ditas, mas as que foram pensadas e alimentadas em silêncio. Ezequiel capítulo 25 não trata apenas de nações, trata de corações. O Senhor julga atitudes, sim, mas sobretudo julga intenções. E se essa palavra alcança você hoje, se de alguma forma o Espírito Santo lhe mostrou que há no seu interior zombaria, orgulho, frieza, desprezo, então é hora de se render, é hora de confessar, porque o mesmo Deus que julga os corações também restaura os que se quebrantam. O mesmo Deus que pesa os motivos é o Deus que perdoa o coração contrito. O Senhor não quer apenas confrontar, Ele quer transformar. Se esta palavra falou com você, não vá embora sem agir. Ore, chame pelo nome do Senhor, confesse, volte e, se possível, escreva nos comentários: eu quero frutificar novamente. Que essa frase seja como um marco espiritual, uma decisão pública diante do céu, um grito da alma desejando vida nova. E se esta mensagem te edificou, deixe o seu like. Pode parecer um simples gesto, mas nas plataformas digitais, esse pequeno clique mostra que o conteúdo é relevante. E isso ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, precisam ouvir a voz de Deus. Ajude-nos a semear. Nosso próximo estudo será sobre o capítulo 26 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o próximo estudo. Amém.